A audiência pública discutiu benefícios negados para dependentes químicos. Comissão de Saúde realiza mais uma reunião de trabalho. Dia do Orgulho Gay é comemorado no Legislativo. Emenda cria Conselho Municipal da Juventude. O Jornal da Câmara começa agora. A audiência pública abordou a paralisação dos funcionários da Eterpel. A proposta foi do vereador Ivan Duarte para debater o impasse quanto à reposição salarial dos servidores. A paralisação dos funcionários da Eterpel foi discutida em audiência pública na última sexta-feira. Proposta pelo vereador Ivan Duarte, o encontro serviu para entender a paralisação dos servidores municipais, que exigem mais do que apenas a reposição salarial. Pela estrutura da própria rodoviária, pela falta de condições de trabalho e por questões de melhoria, tanto no atendimento, que aquela máxima de que um funcionário bem remunerado é um funcionário que vai trazer o melhor também para a população, a gente também está em busca disso. Proponente da audiência pública, o vereador Ivan Duarte destacou a relevância do encontro para informar a população pelotense as lutas dos servidores municipais do terminal rodoviário. O interessado, ele pode entender exatamente o que estão pedindo, o que é oferecido do outro lado, né, quais são os limites, quais são as lutas. Então esse é o nosso objetivo aqui, é dar visibilidade aos debates detalhados do que acontece numa mobilização. Em busca de avanços nas negociações, o Sindicato dos Municipários de Pelotas foca na próxima reunião com o prefeito Eduardo Leite. Onde a gente vai buscar, né, desvincular essa questão da administração direta, né, e de um histórico de somente repor a inflação do período para os trabalhadores da Eterpel, assim como também na administração direta, melhorar a proposta do executivo, né, ou se igualar à proposta dos trabalhadores, né, não vai influenciar em nada na questão do próprio processo licitatório, que é um dos argumentos de que é impossível, né, melhorar, porque atrapalharia, né, o processo licitatório. Então nós queremos debater agora a nível de prefeito sobre essa questão. A Comissão de Saúde realizou mais uma reunião no plenarinho do Legislativo. Como pauta principal, foram debatidos os malefícios do cigarro para a saúde do usuário. Na reunião da Comissão de Saúde realizada ontem, no plenarinho, um dos pontos mais debatidos foram os perigos do cigarro para a saúde. O tema foi discutido juntamente com o conceituado médico Roni Quevedo. Nós também conversamos com o Dr. Roni a respeito da questão dos malefícios do fumo e das alternativas até para o cultivo da planta do fumo também na nossa região, que é um grande problema também para vários agricultores da nossa região que vivem dependente do fumo, né? A pauta foi definida para a reunião que ocorreu na tarde de ontem com a secretária municipal de saúde, Arita Bergman. Nós vamos conversar com a secretária de saúde sobre temas que nós já vínhamos conversando, mas que vamos retomar para ver em que pé estão, né? Nós vamos, por exemplo, hoje à tarde, verificar como é que ficou a questão do controle dos horários dos médicos nas unidades básicas de saúde, que nós sabemos que é um problema que persiste. Nós já estamos aí há 6 meses do governo, nós cobramos isso lá no início, nos primeiros dias, né, da administração atual, e nós queremos saber como é que está esse controle, como é que está a fiscalização, como é que está a punição para os médicos que não estão cumprindo o horário nas unidades básicas de saúde, que é um grande problema que aflige a comunidade, que acaba aumentando o número de pessoas que passam a ter que ir para o pronto-socorro para serem atendidos. Contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social que encontram-se em tratamento para a dependência química estão tendo o auxílio-doença negado e podem ter a recuperação interrompida. Preocupado com a situação, o vereador Vicente Amaral abordou o tema em audiência pública no Legislativo. O impasse na concessão de benefícios do INSS aos dependentes químicos motivou uma audiência pública na Câmara Municipal para debater a situação. A proposição foi do vereador Vicente Amaral e teve o apoio dos deputados estaduais Catarina Palladini e Pedro Pereira.
Então não é um vale crack, como estão dizendo, que quem entra no mundo da drogadição terá um vale crack. Não, é aqueles que já têm o INSS, que são trabalhadores que, por uma infelicidade, entraram nesse mundo e que têm 10, 15, 20 anos de carteira assinada, que se encontram na dependência química, que não têm condições de trabalhar. O que está ocorrendo? No país inteiro, o INSS, para aqueles trabalhadores que são dependentes químicos, nega o benefício. E essas pessoas precisam de um tratamento. Também participaram da audiência a secretária de Justiça Social e Segurança, Clésis Crochemori, representantes de comunidades terapêuticas, especialistas da área de saúde e a Defensoria Pública Estadual. Se o dependente ele contribui, trabalhou, não consegue no momento de necessidade, que visa custear o seu tratamento, não consegue o seu auxílio junto ao INSS, procura a Defensoria para que nós então consigamos esse tratamento junto ao município e ao Estado. Isso nos preocupa muito, porque se é um direito que está sendo negado, nós queremos saber o motivo e queremos saber o que está acontecendo para que a gente possa dar o devido encaminhamento. Dessa audiência pública se tira uma comissão, uma frente parlamentar, onde o vereador Rafael Amaral irá procurar seu deputado federal Afonso Ram, eu, o deputado estadual Pedro Pereira, que é do meu partido, o Marcola, o deputado Marrone e a Miriam Marrone, com certeza, né? E faremos, juntamente também com o Ricardo Santos, uma grande frente parlamentar, porque Pelotas é referência no país. Primeira cidade a discutir o benefício negado. E hoje se discutido no Senado e na Câmara dos Deputados. O deputado Pedro Pereira, que tem um projeto de prevenção à drogadição que tramita na Assembleia, avaliou de forma positiva a iniciativa do vereador Vicente Amaral. Não podemos tapar o sol com a peneira, temos que informar a população. Inclusive, eu tenho um projeto tramitando na Assembleia para que esse assunto seja discutido nas escolas, a partir da 4ª série do ensino fundamental, para que as crianças fiquem sabendo e não cometam um erro. Porque é diferente tu errar sabendo do que tu errar por ignorância, sem conhecer. Então, o vereador Vicente está de parabéns. O gerente executivo do INSS, Amarildo Garcia, enviou um ofício ao vereador proponente para justificar que não pôde estar presente no encontro devido a um compromisso assumido anteriormente. Confira no próximo bloco a comemoração do Dia do Orgulho Gay e ainda mais notícias do Legislativo pelotense. Fique com a gente! Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. Pela primeira vez na história do Legislativo pelotense, o plenário da Casa recebeu, por iniciativa do vereador Ricardo Santos, uma audiência pública voltada ao movimento LGBT. E o dia
não poderia ser mais apropriado. 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho Gay. Data que motivou debates e reflexões na Casa Legislativa. O principal tema foi a bandeira pelo fim à violência ao público LGBT. Orgulho gay refere-se muito mais a não ter vergonha da orientação e da condição sexual das pessoas e nos remete a lembrar políticas como a que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, que é o programa Rio Grande Sem Homofobia, que é um programa de sensibilização pelo respeito à diversidade sexual. Não podemos deixar de lembrar da cidade de Pelotas, que é uma cidade pioneira na condução de atividades, de paradas e de eventos para a população LGBT. Para a presidente da ONG Igualdade, que é a Associação de Transsexuais e Travestis do Rio Grande do Sul, Marcele Malta, o movimento convive nos últimos anos entre conquistas e perdas. Eu acredito que avançando, tirar políticas públicas de uma Câmara de Vereadores, onde a gente tem uma pessoa, que nem o Ricardo Santos, vereador LGBT, que luta pelo movimento de toda uma população. Então esse dia é um orgulho para nós avançar, só que nós estamos com um problema com o PLC 122 para ser aprovado ainda. Tem que ser aprovado pelos deputados, pelos senadores, enfim, pela toda a nossa cúpula lá em Brasília, né? E esperamos que a gente consiga o PL 122 criminalizar a homofobia no Brasil, né? A gente teve já em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, 6 assassinatos de travestis com crueldade, né? Então, assim, né, a gente, todos os anos, muito assassinato de travestis no Brasil inteiro, porque nós, no Brasil inteiro, somos mais de 70 mil travestis, né? Então, as travestis que são as mais vulneráveis. 98% das travestis são trabalhadoras sexuais, elas não têm emprego formal, né? Elas estudam, só que elas nunca conseguem um emprego quando elas conseguem se formar. Muitas são advogadas, são médicas, são, enfim, professores, né? Professoras, né? E elas não conseguem emprego, né? Então, por isso que eu digo assim, a gente tem um retrocesso muito grande na questão da violação dos direitos da população LGBT. A proposta do vereador Ricardo Santos deixou o plenário da Câmara Municipal mais alegre e colorido. E hoje conseguimos trazer para dentro da Câmara de Vereadores uma ampla discussão com a presença de representante do governo do Estado para falar em políticas públicas voltadas, né, a este movimento. Este movimento que sofre discriminação, que sofre preconceito, né, e que devemos ter um outro olhar, né, para estas pessoas que são profissionais, que são empresários, que são médicos, que são vereadores, né, que são profissionais do sexo, enfim, é o movimento LGBT, é o respeito pelas pessoas, é só isso que nós queremos. E foi uma audiência diferente, porque até show podemos apreciar aqui, né? Então foi uma audiência colorida, uma audiência com bandeiras do arco-íris, com a presença em massa, né, do movimento, e eu só tenho a agradecer, mais uma vez, em primeiro lugar, a Deus, a minha família, né, e a toda a equipe de trabalho da Câmara Municipal de Pelotas. O vereador se disse emocionado por ter ao lado dele na formação de mesa um convidado muito especial. E emocionante, porque eu tive a oportunidade de estar ao lado do meu filho, convidado por o parlamentar, o vereador Marcos Ferreira Marcola, que convidou ele a fazer parte da mesa, esteve ao meu lado, foi muito emocionante. Na conclusão do encontro, que contou com representações de diversas entidades do movimento LGBT, encaminhamentos foram definidos. Referimos até ao programa Minha Casa Minha Vida, onde LGBTs não têm a oportunidade de se inscrever no programa, porque geralmente são solteiros. Então, um dos encaminhamentos e agora conversando com todos os movimentos, né, todos os grupos LGBT, associação, ONG, grupos, né, nós vamos tratar de relacionar todas as pessoas envolvidas com esse movimento e fazer um encaminhamento que nós consigamos, então, moradia, né, de repente, o sistema de cotas, né, mas moradia a este público LGBT que muitas vezes chega à velhice e se encontram-se sozinhos. Além da moradia, foi falado sobre segurança,
foi falado sobre o preconceito e a discriminação, que não pode faltar, a gente sempre faz esse comentário, né? O vereador Marcos Ferreira fez um dos encaminhamentos que era uma moção à PEC, né, de apoio à PEC que tramita, hoje está na mão do senador Paim, né, então vai ser encaminhado direto ao gabinete dele, a PLC 122. Porque saíram alguns encaminhamentos dessa audiência pública e isso que é o positivo, não só ficar no debate, mas com proposições e para de fato construir políticas importantes para esse público que é assassinado a cada 26 horas no Brasil. E ao final, para todos os presentes, a necessidade de seguir na luta pelo fim ao preconceito. Nós herdamos o preconceito porque nossos pais não conversaram com a gente, nossas avós não conversaram, mas é preciso de fato encarar e mudar essa realidade e a gente só consegue mudar esses preconceitos convivendo e respeitando harmoniosamente. Emenda que cria Conselho Municipal da Juventude, proposta pelo vereador Vitor Palladini, foi protocolada esta semana no Legislativo. Junto com o parlamentar está o repórter Luiz Alexandre Alves, que nos traz mais informações. O Conselho Municipal de Juventude é uma das principais bandeiras de luta do vereador Vitor Palladini desde que chegou à casa. Vereador, o que motivou a criação desse conselho? Alexandre, a criação do Conselho Municipal de Juventude foi uma das primeiras propostas que elaboramos durante o período eleitoral. Quando chegamos à Câmara de Vereadores, nós tínhamos essa clareza que a juventude necessitava ser a protagonista das suas próprias políticas. Então, chamamos uma audiência pública, propusemos essa ideia ao próprio prefeito para que criasse essa secretaria ou um Conselho Municipal de Juventude e possibilitasse essas pessoas, essa fatia da população, os jovens, que elas mesmas formulassem a sua própria política e não dependessem mais de benesses vinda do governo. Nós dependêssemos, determinado governo era favorável a políticas de juventudes e outros não. Então, tivemos a liberdade e a iniciativa de propor um conselho municipal de juventude, bem como um fundo municipal de juventude, que os jovens sejam eles mesmos responsáveis de pautar as suas necessidades. E é o que nós estamos vendo na atual conjuntura brasileira. Os jovens estão indo às ruas, diferentemente dos demais países, eles estão querendo maior participação nas decisões. Então, essa elaboração do Conselho Municipal da Juventude é uma das formas de incluir a juventude nas decisões que irão refletir nas suas vidas, bem como nos seus futuros filhos e assim por diante. Então nós vemos com os bons olhos, o PSB desde o início defendeu a criação do Conselho Municipal de Juventude e nós estamos bem esperançosos que seja aprovado por unanimidade aqui na casa e que o prefeito sancione esse projeto, porque a gente vê com bons olhos, ele como é um jovem prefeito, acredito que ele também tem essa clareza e não deixar que a juventude dependa de política de governo, que ela mesma possa ser a dona do seu nariz e pautar as suas políticas de acordo com o seu interesse. Muito obrigada, Luiz Alexandre. Por motivos de saúde, o vereador Anderson Garcia se licenciou das atividades parlamentares por uma semana. Rafael Pereira Dutra, conhecido como Barriga, é o novo vereador da casa por esse período. É uma experiência nova, né? E a gente ter a oportunidade de trazer as nossas demandas das nossas comunidades, né? Que a gente debate todos os dias quando a gente sai na rua, né? A gente tem às vezes uma lâmpada queimada, um buraco no bairro e diversas questões, né? Eu quero aproveitar bem esses dias que estarei aqui de vereador da cidade de Pelotas e trazer algumas demandas, né, aqui para a gente tentar ir em todas as secretarias, né, da nossa prefeitura e fazer um trabalho especial, né, pela nossa comunidade. Confira os principais temas tratados pelos parlamentares durante a sessão plenária de hoje. Na sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Edemar Bars foi o primeiro a falar na tribuna.
e iniciou ao cumprimentar os bombeiros pelo Dia Nacional destes profissionais. E falou sobre o prédio da guarnição na Zona Norte que está quase pronto. O vereador também abordou as necessidades do bairro Sangafunda e falou da reunião que teve com o Executivo e a Associação dos Oleiros de Pelotas por causa da preocupação dos trabalhadores pela possível falta de matéria-prima nos próximos anos. Na sequência, o vereador Tenente Bruno também homenageou os bombeiros e ressaltou a presença de alguns deles no plenário. Salientou que o Corpo de Bombeiros do Estado só vai crescer realmente quando se separar da Brigada Militar. O Rio Grande do Sul é o único estado em que isso ocorre. Além disso, falou da má valorização salarial dos bombeiros, tendo em vista os riscos de vida e a importância desses profissionais. Já Anselmo Rodrigues falou sobre o plebiscito da reforma política proposto pela presidente Dilma Rousseff. O vereador afirmou que a população não tem a obrigação de definir os rumos políticos do país. Falou também sobre a contratação dos médicos cubanos, ressaltando que quando foi realizada uma prova para testar a qualidade dos profissionais cubanos, 85% deles foram reprovados. Além disso, cobrou a qualidade dos hospitais para a boa atuação dos médicos. Também opinou sobre o voto em lista, que é a escolha dos candidatos pelo partido e não pela população. O vereador questionou se isso é democracia. Em contraponto, o vereador Marcos Ferreira se mostrou a favor da presidente na proposta do plebiscito, ressaltando que isso fortalece a democracia. Também se mostrou favorável à contratação dos médicos cubanos, visto que não há no país profissionais suficientes para atender a demanda. Além disso, falou do orgulho dos brasileiros em ver a seleção de futebol ser campeã da Copa das Confederações, independentemente dos outros problemas que o país enfrenta. Assumiu também o compromisso com a Guarda Municipal em função da greve da categoria, que teve início nesta terça-feira. Nas pequenas comunicações, Marcola falou sobre o crime ambiental no Arroio Pelotas. O vereador julga lamentável o fato do meio ambiente não ser discutido pelos grandes empresários na cidade e ainda demonstrou preocupação com a questão ambiental em torno das obras da duplicação da BR-392 e a obra em torno do Arroio Pelotas. Rafael Amaral falou sobre a vinda dos médicos cubanos. Na opinião dele, temos que saber se cada médico tem condições de cuidar das pessoas. E ainda disse que os valores atribuídos a essa contratação poderiam ser revertidos em melhores pagamentos para os médicos daqui. O vereador gaúcho apoiou o projeto Brasil Legal, que prevê melhor distribuição de renda. Falou também sobre o andamento dos projetos da casa na prática. Além disso, ressaltou que quer melhorias nas ruas dos bairros da cidade. Nas falas de liderança, pediu a urgência na licitação de uma máquina hidráulica, pois esta está prejudicando o trabalho dos pescadores da colônia Z3. Além disso, mostrou preocupação com as 41 famílias desta localidade que ocupam um terreno onde seria construída uma escola infantil. Falou também que tomou conhecimento de um projeto da Prefeitura Municipal junto ao bairro Sangafunda para a reciclagem de lixo. Já o vereador Vicente Amaral falou sobre o estado precário das ruas do bairro Fragata, comentando que obteve apoio do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Caco Vilar. Além disso, ressaltou que também tem projetos por toda a cidade. Também aproveitou a oportunidade para parabenizar os 80 anos de José Salomão, ex-vereador e apresentador do programa Manhã Alegre da Rádio Tupãssi. O vereador Beto Z3 cobrou a fiscalização da rede elétrica das vias públicas, visto que há vários lugares com emaranhados de fios. O vereador Rafael Pereira, conhecido como Barriga, agradeceu os votos recebidos e a oportunidade de estar no parlamento e disse que mesmo com pouco tempo para a atuação, vai receber e encaminhar as demandas da comunidade pelotense junto às secretarias municipais. Para o vereador Marcos Cunha, os municípios precisam de maior autonomia financeira para ter mais possibilidades de resolver os problemas, como a falta de leitos hospitalares. Segundo o vereador, na última noite mais de 70 pessoas dormiram nos corredores do pronto-socorro de Pelotas. E mesmo com os 69 leitos anunciados, ainda faltariam cerca de 150. A saúde precisa ser prioridade, segundo o parlamentar. O
O Jornal da Câmara fica por aqui. Voltamos amanhã. Um abraço e até lá!